selvas. Alô amigos, aqui está o Jim das Selvas trazendo para vocês o turno 2 e 3 do clássico cenário Released from the East, do fantástico jogo de tabuleiro Advanced Squad Leader, na sua versão simplificada, porém não simplória, do Starter Kit 1, que trata apenas das questões relacionadas à infantaria. No primeiro clipe foi apresentado o cenário e a disposição inicial das tropas, as considerações táticas em relação às forças soviéticas e alemãs e a apresentação do primeiro turno desta partida. Agora vamos dar prosseguimento ao segundo turno. E estamos agora na Rally Phase, da fase soviética. Como não temos nenhum esquadrão na condição de moral quebrado, vamos para a Prep Fire Phase soviética. As unidades soviéticas abrem mão do fogo preparatório e nos encaminhamos agora para a Movement Phase. Os soviéticos têm o tempo contra si e procuram progredir em relação aos objetivos, ocupando posições de onde possam engajar as posições defensivas alemãs. Os dois esquadrões 458 avançam em Assault Movement e ocupam a edificação localizada em frente à primeira linha defensiva alemã, onde são imediatamente submetidos ao fogo da mais forte unidade alemã, cujo fogo é coordenado pelo líder 9-2 e vai ser submetido a um disparo de 8 Firepower, que são inerentes aos esquadrões. Mais uma vez não utilizando o Firepower da metralhadora leve, uma vez que esta não agrega poder ao disparo, como vimos no episódio anterior. Segue o link. O disparo então será efetuado com 8 Firepower, mais 3 da proteção concedida pela Casa de Pedra, menos 2 pela orientação do fogo pelo líder alemão. Portanto, um disparo 8+1. O resultado do lançamento dos dados é de 6, acrescidos por um +1 como resultado final de 7, que, cotejados na tabela de fogo da infantaria, resulta em um Moral Check. Antes de mais nada, será colocado o counter do First Fire sobre o atacante alemão e os 4 Residual Fire sobre o ex-atacado. A primeira unidade tem seu moral checado, e o resultado do lançamento dos dados é 12, o que é uma péssima notícia para os siberianos. Neste momento, vamos fazer uma pausa para abordar um conceito até agora não abordado, que é conhecido pela sigla ELR, ou seja, Experience Level Rating. E o que é exatamente o ELR? Em todo cenário do ASL aparece esse índice, que tem a ver com o grau de experiência das unidades envolvidas em combate. Este índice varia entre 0 e 5, e quanto maior esse número, maior a experiência das unidades. Este número representa o valor acima do moral, para além do qual a unidade sofrerá uma redução na sua qualidade. Por exemplo, essa unidade, inicialmente de elite, demonstrada pela letra E no canto superior direito do seu counter, teve o resultado de 12 no lançamento de dados para checagem de seu moral, superior à soma do seu moral inerente, que é de 8, adicionados ao valor do ELR, que é de 3, com um total de 11. Quando isso acontece, a unidade em questão tem a sua qualidade reduzida, neste caso passando de elite para a primeira classe, com impacto imediato no seu moral, que cai de 8 para 7. O lançamento dos dados para a segunda unidade soviética resulta em um 8, aos quais são adicionados 1, devido a 1 moral check, resultando em 9, superior ao moral da unidade, que também tem o seu moral quebrado. Como 9 é inferior ao número 11, que é o resultado da soma entre o moral e o ELR soviético, essa unidade não terá sua qualidade reduzida. O grande empilhamento soviético avança pelo flanco esquerdo alemão e é submetido ao fogo da unidade alemã com a metralhadora média a 9 axes de distância. Esse disparo, portanto, será de 7 Firepower, com 2 Firepowers provenientes da unidade de infantaria, que está além do seu alcance ideal de fogo, e de 5 Firepower da metralhadora média, e, como 7 não existe na tabela de fogo de infantaria, o disparo será de 6 Firepower. Como modificador do resultado do lançamento dos dados, teremos um +3 do edifício de pedra e -1 pelo Non-Assault Movement. Então o ataque será de 6 mais 2. Antes de efetuar o disparo, vamos checar para ver se existe linha de visão entre as unidades envolvidas. E está tudo bem. O resultado dos dados é de 9. Mais 2 do fator modificador resulta em 11, que implica em uma perda, e essa unidade vai poder continuar seu movimento. Um counter de 2 Residual Fire é colocado sobre o ex-atacado.
próxima unidade a se movimentar é o empilhamento com 3 esquadrões soviéticos, que tem sua trajetória interrompida pelo Subsequent First Fire do esquadrão alemão com a metralhadora média, que vai disparar a 4x de distância, com um total de 2 firepower, que é a metade do firepower da infantaria, reduzido pela metade devido a ser o Subsequent Firepower. A metralhadora não poderá disparar, pois não manteve o seu Rate of Fire no disparo anterior. Como modificadores estão mais 1 pela presença de um pomar na linha de tiro e menos 1 pelo uso do Non-Assault Movement, ou seja, 2 plus 0. O resultado do lançamento é de 10, o que resulta em uma perda do tiro, e a unidade prossegue até a nova posição, onde sofre um Subsequent First Fire da unidade alemã com o líder menos 2. Desta vez, esta unidade vai utilizar a metralhadora leve, que vai fazer o seu First Fire, portanto, utilizando os 3 Firepower da metralhadora, agregados aos 4 Firepower da infantaria, que são a metade do Firepower total, devido ao Subsequent First Fire. Um total de 7 Firepower, que serão reduzidos para 6 Firepower na tabela, aos quais serão agregados valores de mais 3 pela proteção da Casa de Pedra, menos 1 pelo Non-Assault Movement e menos 2 pela ação do líder, ou seja, 6 mais 0. O resultado dos dados de 7 resulta em um Normal Moral Check. A primeira unidade soviética teve seu moral quebrado com o lançamento de dados de 11. A segunda unidade passa no seu moral check, devido ao lançamento de dados de 6. E a terceira também teve seu moral quebrado pelo resultado de 10 nos dados. Nenhuma das unidades com moral quebrado teve sua qualidade reduzida, pois não ultrapassaram a soma do moral mais o ELR, que é de 11. As unidades quebradas são colocadas sob um counter DM e os marcadores de 2 Residual Fire e Final Fire são colocados no X atacado e sobre a unidade que efetuou o ataque, respectivamente. A próxima unidade siberiana a se movimentar será do líder 8-1, que se movimenta separado da unidade portando a Medium Machine Gun para uma casa de pedra mais à frente, protegida do fogo inimigo, onde vai auxiliar as unidades com moral quebrado a recuperar este moral. A unidade com a Medium Machine Gun vai se deslocar por apenas 2x, pois porta uma metralhadora com 5 Portage Points, o que vai fazer com que restem apenas 2 Movement Factors para serem usados. Agora vamos passar para a Defensive Phase, onde as unidades alemãs não marcadas com Final Fire vão poder disparar. As duas unidades alemãs que ainda não dispararam vão fazer um ataque combinado sob o X, onde 2 das 3 unidades soviéticas ali presentes já tiveram seu moral quebrado. É colocado o marcador de Final Fire nas unidades atacantes e lançados os dados, cujo lançamento resulta em 10, que adicionados aos 3 pela proteção da Casa de Pedra, resulta em 13. Uma perda. O marcador de Residual Fire é aumentado para 4 Residual Fire sobre o X atacado. Como mais nenhuma unidade alemã vai disparar, vamos passar para a Advancing Fire Phase, retirando os marcadores de Residual Fire e de Defensive Fire. A unidade soviética remanescente com moral não quebrada na linha de frente vai tentar um disparo improvável sobre a unidade alemã com líder 9-2. Com metade do seu Firepower, por ser a Advancing Fire Phase, com o modificador do lançamento dos dados de mais 3 pela proteção da Casa de Pedra. O disparo será de 2 Firepower mais 3. E o resultado dos dados é excelente, com um 3, acrescentados mais 3 do modificador, um total de 6, que resulta em um Pin Test Check. Infelizmente, as 3 unidades alemãs passam no Pin Test Check. Vamos prosseguir para a Root Phase, onde as unidades sobre o marcador DM deverão ou poderão se movimentar. Como vimos no vídeo anterior, cujo link segue acima, as unidades que devem obrigatoriamente se deslocar são aquelas em um X adjacente a uma unidade do inimigo em boa ordem, ou uma unidade que se encontra em campo aberto,
sob linha de visão não obstruída de uma unidade do inimigo não CX e não Pinned. Vamos ver isso na prática. As unidades soviéticas sob o marcador DM estão ocupando posições protegidas em casas de pedra e não estão em posição adjacente a unidades do inimigo, portanto, não tem o imperativo de se deslocar, podendo fazê-lo ou não. Neste caso, as unidades em questão optam por se deslocar em direção ao líder 8-1, que se encontra mais à retaguarda, onde se espera que possam ter seu moral restaurado na próxima Rally Phase com auxílio desse líder. Como existe um limite para empilhamento, que é no máximo de 3 esquadrões por X, vamos deslocar as 3 unidades que não tiveram a sua qualidade reduzida por ação do ELR para junto do líder, enquanto a unidade que sofreu a redução na sua qualidade irá para a casa de pedra ao lado. A próxima fase é a Advancing Phase, onde as unidades soviéticas não Pinned e não Broken vão poder avançar um X. Terminada essa movimentação, vamos para a Close Combat Phase, que é rapidamente ultrapassada, pois não existem unidades em Close Combat. E vamos adentrar na Rally Phase da fase alemã do segundo turno. Nesta Rally Phase, será tentada a recuperação do moral das unidades que tiveram o seu moral quebrado. Prioridade nessa fase é do atacante, mas, como não há unidade alemã com moral quebrado, vamos para os soviéticos. As unidades empilhadas junto ao líder se encontram sob o marcador DM, que implica em um fator modificador do lançamento dos dados de mais 4, o que dificulta a possibilidade de recuperação do moral destas unidades. Outros modificadores serão -1 pela ação do líder e -1 pela proteção da casa de pedra, implicando em um modificador final dos dados de mais 2. O resultado dos dados acrescentados mais 2 do modificador é de 9, 11 e 11, respectivamente, o que implica que nenhuma unidade conseguiu recuperar o seu moral neste turno. O marcador DM é retirado dessas unidades e passamos para a Prep Fire Phase alemã. As unidades com líder 9-2 vão lançar um ataque sobre a unidade soviética imediatamente à sua frente, com um ataque de 6 Firepower, sendo que 4 Firepowers da infantaria mais 3 Firepower da metralhadora leve. Como fatores de modificação do resultado dos dados, teremos mais 3 pela proteção do inimigo na casa de pedra e -2 do líder, com ataque de 6 mais 1. O lançamento dos dados é de 10, mais 1 igual a 11, que na coluna dos 6 Firepower na tabela de tiro de infantaria resulta em uma perda. Mas nenhuma unidade alemã vai disparar na Prep Fire Phase, então passaremos para a Movement Phase alemã. Com a aproximação rápida do grande empilhamento soviético do seu objetivo, o esquadrão que estava junto com o líder 9-2 e que não efetuou o Prep Fire vai se deslocar para apoiar o líder 8-0 que já está no objetivo. A unidade no oeste também se desloca para se posicionar de forma a poder engajar os reforços soviéticos que deverão entrar no próximo turno, pelo norte ou pelo oeste do cenário. A metralhadora média também retorna mais para a retaguarda, para suportar as unidades do objetivo contra o avanço do grande empilhamento soviético. Na Defensive Fire, a unidade soviética, isolada no front, volta a tentar um improvável disparo sob empilhamento com o líder 9-2, com um disparo de 4 Firepower mais 3 pela casa de pedra. O resultado dos dados é de 10, com o resultado final de 13, o que é uma perda. Será colocado um marcador de Final Fire sobre os soviéticos, de 2 Residual Fire sobre a unidade atacada. Seguindo para a Advancing Fire Phase, as duas unidades alemãs vão efetuar um disparo com metade dos 8 Firepower por ser a Advancing Fire Phase, mais 3 pela casa de pedra sobre os caras siberianos que acabaram de disparar. O resultado final com modificador é de 12, o que não resulta em nada. Vamos retirar os marcadores de ataque e mover para Rule Phase, para a qual não haverá nenhuma ação, pois não existem unidades sob o counter DM.
Rapidamente passemos para Advance Phase, onde as unidades alemãs não pinned ou broken poderão se movimentar por 1x. Passamos rapidamente pela Closed Combat Phase e atingimos uma nova Rally Phase, que marca o início do terceiro turno, quase metade desta partida. Na nova Rally Phase é que vão entrar os reforços soviéticos, que serão dispostos próximos ao ponto de entrada. Eles vão entrar através do corner do noroeste do cenário e procurar avançar sobre os objetivos nas suas proximidades. Vamos agora à tentativa de efetuar a recuperação do moral das unidades, iniciando pelos atacantes, que são nossos camaradas siberianos. O atacante tem o direito de efetuar um auto-rally na sua fase, com os modificadores de +1 por ser auto-rally e -1 por estar em um X protegido, portanto com um modificador de 0. O resultado dos dados é um fantástico 5, menor que o moral da unidade, que recupera o seu moral. O líder 8-1 vai auxiliar o empilhamento que está no mesmo X, e o fator modificador no lançamento dos dados será de -1 pela presença do líder e -1 por estarem no X protegido, ou seja, o resultado dos dados será reduzido em 2. Com uma sucessão de resultados bons, o moral de 2 esquadrões dos 3 ali situados é recuperado e vão poder voltar para a luta. O terceiro esquadrão tem um resultado dos dados de 11. Subtraído 2, tem um resultado final de 9, superior ao moral, permanecendo ainda com o moral quebrado. Passemos para o Prep Fire Phase soviético. O solitário e corajoso esquadrão na linha de frente insiste e vai tentar um disparo novamente sobre os caras alemães empilhados com o líder 9+2, com um disparo de 4+3. O resultado é o melhor resultado no ASL, que é um fantástico 2, que adicionados os 3 da proteção da Casa de Pedra, será um resultado final de 5. Como a unidade obteve um duplo 2 nos dados, sem orientação do líder, ela vai ficar acovardada, o famoso covering, e o poder de seu disparo vai ser analisado para a coluna imediatamente à esquerda, a de 2 Firepower, que determina um Normal Morale Check. Começando pelo líder, o Jin comete um engano e analisa a situação como um Moral Check, quando na verdade seria apenas um Normal Moral Check. Com o resultado nos dados de 8, acrescidos erradamente 1 devido a um Moral Check, é igual a 9, que é exatamente o moral deste líder, que ficará pinned, ou seja, não vai poder auxiliar a unidade que está empilhada consigo no Moral Check. O resultado para essa unidade é de 4, mais 1 é igual a 5, portanto, passando no Moral Check. Terminada a Prep Fire, vamos para a Movement Phase siberiana, com a entrada no tabuleiro dos reforços. Esses reforços vão entrar em 2 levas, a primeira com o líder 9-1, acompanhado por um esquadrão e uma metralhadora leve, que percorre 6 axes, se aproximando perigosamente do esquadrão alemão que protege o setor. A segunda leva, com 2 esquadrões que seguem imediatamente atrás da primeira leva. A unidade alemã tenta um First Defensive Fire sob o empilhamento com o líder inimigo e percebe que não há linha de tiro contra a unidade em questão. Mesmo assim, a unidade alemã é obrigada a efetuar um disparo para verificar se haverá uma perda de funcionamento da sua metralhadora, o que acontece no caso da rolagem de dados seja 12. Isto não acontece e essa unidade é marcada com First Fire. O grande empilhamento siberiano avança em direção aos objetivos, de forma protegida da linha de visão do inimigo. Os esquadrões siberianos que tiveram seu moral restaurado avançam para a casa imediatamente à frente da casa onde está o líder alemão Pinned e vão sofrer um disparo do esquadrão alemão acompanhado pelo fogo da metralhadora leve, com um total de 7 Firepower, reduzido para 6, como vimos anteriormente.
O líder alemão, por estar erroneamente pinned, não vai poder auxiliar nesse disparo, que será de 6 firepower, mais 3 pela proteção da Casa de Pedra, menos 1 pelo Non-Assault Movement. O resultado é de 7, acrescentado 2, com o resultado de 9, que na coluna de 6 firepower implica em perda e é colocado um counter de 2 Residual Fire sobre o X atacado. Mais unidades siberianas avançam para frente. Da fase de Movement Phase, vamos para Defensive Fire Phase. As duas unidades alemãs vão tentar a revanche sobre os caras siberianos que causaram um pin no seu líder, com um ataque de 8 Firepowers, mais 3 pela proteção da Casa de Pedra. E o resultado é o pior possível. Com o resultado de duplo 6 nos dados, as unidades se acovardam, cover, com o disparo passando para a coluna imediatamente à esquerda, a de 6 Firepower. Com os 12 do lançamento dos dados, mais 3 do modificador, temos um total de 15 que resultam em uma perda. Um counter de 4 Firepower é colocado sobre o X atacado, que deveriam ter sido 2 Firepower, pois as unidades se acovardaram. São retirados os counters de Residual Fire e de Defensive Fire, passando então para Advanced Fire Phase, onde as unidades soviéticas vão poder disparar com metade do seu Firepower. A primeira unidade a disparar ataca o X com líder alemão 8-0, com um total de 4 Firepower, mais 3 pela proteção da Casa de Pedra. O resultado dos dados é de 10, que acrescentados os 3 implicam em uma perda. A próxima unidade a disparar é aquela portando uma metralhadora média, com um Firepower total de 4, aos quais serão acrescidos mais 2 pela proteção da Casa de Pedra, do empilhamento com o líder alemão. O resultado dos dados é de 5, acrescentados a 3 somam 8, que é uma perda na tabela do 4 Firepower. A metralhadora não retém o seu Rate of Fire, pois o resultado do dado colorido é de 3. Passamos direto pela Root Phase, pois não há unidades sob o counter do DM, e passamos então para a Advanced Phase, onde as unidades soviéticas não pinned ou com moral quebrado vão poder avançar um X. O que elas fazem? Próxima fase, Close Combat Phase, que não está ocorrendo nesse momento. Passamos agora para a fase alemã do terceiro turno. Como já vimos anteriormente, a Rally Phase se inicia pelos atacantes, neste caso, os alemães. Como esses não têm nenhuma unidade com moral quebrado, vamos para os soviéticos, que tem a unidade ainda não restaurada, empilhada junto ao líder 8-1. Vai ser uma tentativa com o modificador -1 pela presença do líder -1 e -1 por estar num X protegido. Portanto, o modificador total no lançamento dos dados de -2. Como o lançamento dos dados resulta em 11, -2 é igual a 9, que é superior ao moral de 8 da unidade, infelizmente ela vai permanecer com moral quebrado. Próxima fase, Prep Fire Phase. E nossos caras alemães vão disparar com um empilhamento junto ao líder 9-2 contra a posição siberiana, que avança sobre o objetivo portando uma metralhadora leve. O ataque será com 7 Firepower, 4 Firepower do esquadrão, que está dentro do alcance ideal de tiro, e 3 Firepower da metralhadora leve, reduzidos para 6 Firepower no total, como vimos anteriormente. Com os modificadores de mais 3 da Casa de Pedra, -2 pela presença do líder -2, com um modificador total final de mais 1. É colocado o marcador de Prep Fire sobre a unidade alemã e lançados os dados, cujo resultado é de um duplo 4, o que normalmente faria com que essa unidade apresentasse o Covering, o que não acontece aqui, pela presença do líder 9-2. Então o ataque será de 9 na coluna de 6 Firepower, o que resulta em uma perda. Mas nenhuma unidade fará o Prep Fire, vamos para o Movement Phase. O cara alemão no extremo oeste da posição defensiva alemã se desloca, afastando-se dos soviéticos que se aproximam,
para a proteção da Casa de Pedra em Non-Assault Movement. Neste momento, a unidade com líder soviético opta por um disparo, que será de 6 Firepower, mais 3 pela proteção da Casa de Pedra, menos 1 pelo líder soviético e menos 1 pelo Non-Assault Movement, com um disparo final de 6 Firepower mais 1. O resultado dos dados é de 7, aos quais somados 1 é igual a 8, que na consulta da tabela de tiro de infantaria resulta em um PTC, ou Pin Test Check. No Test Check é rolado um 6, e a unidade alemã passa no teste e pode prosseguir em seu movimento. Antes disso, porém, a unidade siberiana, não satisfeita com o resultado, tenta um novo ataque com Subsequent First Fire, portanto, com metade do seu Firepower, que dará uma potência de tiro de 2 Firepower e de um fator modificador nos dados de mais 1, como no disparo anterior. É colocado o marcador de Final Fire sobre os caras soviéticos e lançados os dados, cujo resultado é de 7, mais 1 pelo fator modificador, resultando em 8, que implique uma perda na tabela de tiro. E o cara alemão poderá prosseguir tranquilamente no seu percurso, se afastando das unidades soviéticas, não sem antes ser colocado um marcador de 2 Residual Fire sobre o X atacado. A próxima unidade a se movimentar é o empilhamento junto ao líder 8-1, que vai em direção a uma posição que vai permitir o engajamento dos caras soviéticos que vêm do oeste. Em seguida, uma rápida organização é efetuada nas unidades posicionadas no objetivo ao sul, sendo enviado um dos esquadrões em CX em direção às tropas siberianas que se aproximam pelo oeste. Durante essa movimentação, os caras alemães, junto ao líder 8-0, se expõem ao potente disparo dos caras soviéticos do outro lado da rua, que vão disparar com um total de 12 Firepowers, mais 3 pela Casa de Pedra, menos 1 devido ao Non-Assault Movement, com disparo de 12 mais 2. O resultado dos dados é ótimo, com um 5, modificados para 7, que na tabela é de 1 MC, ou seja, 1 Moral Check. Neste momento, por algum motivo inexplicável, o Jin não checa o moral do líder. O moral do esquadrão é checado com o resultado dos dados de 9, mais 1 totalizando 10, estando este cara com seu moral quebrado, ficando sob o marcador DM. O marcador de 6 Residual Fire é colocado sobre o X atacado e o marcador de First Fire sobre os esquadrões que dispararam. Os mesmos caras soviéticos tentam um Subsequent First Fire, cujo resultado no lançamento de dados é de 12, claramente uma perda. Passamos agora para a Defensive Phase soviética, onde os caras soviéticos, com a outra metralhadora leve, tentam um disparo de 6 Firepower mais 3 contra empilhamento com líder 9-2, cujo resultado final do ataque é de 9, o que é uma perda, e é colocado o counter de 2 Residual Fire sobre o X atacado e de Final Fire sobre o esquadrão soviético. Mais um disparo efetuado pelos caras com a metralhadora média, sob empilhamento com líder alemão -2, com 2 Firepower do esquadrão, que se encontra fora do alcance ideal dos seus disparos, e de 4 da metralhadora, com um total de 6 Firepower, mais 3 pela Casa de Pedra. O resultado final é de 12, uma perda, portanto. Um último ataque é tentado pelo solitário e resistente cara soviético sob o esquadrão alemão, localizado do outro lado da rua, com um ataque de 4 Firepower mais 3. O resultado final com modificador é de 10, o que é uma perda. Próxima fase, Advancing Fire Phase, que se inicia com disparo de 4 Firepower mais 3 pela Casa de Pedra, menos 1 pelo líder alemão, com um total de 4 Firepower mais 2. O resultado final é de 10, que é uma perda. A unidade portando a metralhadora leve situada nas proximidades também tenta um disparo, porém sem efeito. O último ataque é tentado sobre o cara soviético isolado no front, com um disparo de 4 Firepower mais 3,
cujo resultado final dos dados é de 8, que o Jin, mais uma vez, erra ao consultar a coluna de 8 Firepower ao invés de consultar a coluna de 4 Firepower, que seria o correto. Felizmente, os dados favorecem os caras soviéticos e, no final, nenhum mal foi causado. Próxima fase, Round Phase. A única unidade sob o marcador DM é a unidade alemã empilhada junto ao líder 8-1. Esta unidade, como vimos anteriormente, não precisa se deslocar, pois se encontra em X protegido. Porém opta por isto para ficar em uma posição mais segura e abrigada dos disparos soviéticos. E se desloca juntamente com o líder. Em seguida, Advance Phase, com deslocamento de algumas unidades alemãs, seguidas pela Close Combat Phase, onde nada ocorre, e finalmente atingindo a Rally Phase da fase soviética do quarto turno desta partida. Bem, amigos, neste momento, após o terceiro turno da partida e de mais de metade do jogo já percorrido, é que o Jin se despede. Nesses turnos iniciais, o Jin espera ter apresentado a mecânica mais básica da infantaria para o ASL, sendo necessário para isso com que a partida ficasse menos fluida, por conta das repetidas explicações para as ações. Para o próximo capítulo, a narrativa será mais reduzida, com menos explicações e, esperamos, uma maior fluidez. E esperamos contar com vossa seleta audiência. Fiquem bem, fiquem seguros. Namastê.